Tudo bom, gente? Eu tô aqui no estúdio mais uma vez, aqui num novo podcast, trazendo uma pessoa que eu não conhecia há muito tempo, mas o trabalho que essa pessoa traz por trás dessa bagagem de trabalho é algo assim que realmente encheu meus olhos. Além de ser uma pessoa assim, muito carismática, um cara do bem, e que traz junto de si uma história de um estúdio, que é o Estúdio Eli Barbosa. Acho que muita gente, se não lembra, procura que vai relembrar. Estou falando de Eli Barbosa, quem está aqui é o filho dele, por sinal, que detém assim, todo esse acervo, essa história. Nos conhecemos juntos porque estamos compartilhando um projeto, né, que vem aí, um projeto novo. E é uma satisfação estar com ele aqui para ele trazer um pouquinho disso, contar um pouquinho quem foi Eli Barbosa, todos esses personagens e essa história que ele traz junto de si, que o pai dele, que ele começou com o pai, é uma história parecida com a minha, por sinal, porque eu também comecei com meu pai, maestro Zé Paulo, e trago também essa bagagem com muita alegria dentro de mim. Então estou aqui com ele, artista, arteiro Taú Barbosa. Tudo bom, Taú? Tudo, e você? Tudo bom? Que apresentação bonita, obrigado. 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 Então, bom, a gente se conheceu não faz muito tempo, né? Mas, assim, quando um amigo em comum, o Eduardo Mascarenhas, Xaropinho, me falou de você, ele falou... Ele me chama de Paulinho, né? Tem o pessoal que me chama de Paulinho, Paulão, e tem a turma do Paulo e tem a turma do Davi. Eu sou então a turma do Paulinho. Sou a turma do Paulinho. Então é uma bagunça, que outro dia me chamaram de Davi, mas quem que é Davi? Eu falei, eu sou Paulo Davi. Tanto que agora me apresento como Paulo Davi, porque os caras não sabem quem é o Davi, né? Então o Edu me falou, Paulinho, puxa, eu quero te apresentar uma pessoa que tem um carinho imenso. Aí ele me contou toda a história, porque eu comecei lá... aí ele me falou do Eli Barbosa, o nome, num primeiro momento eu não lembrava, porque é tanta coisa na cabeça da gente, mas quando eu comecei a ver todo o histórico e quem foi, né, o Eli Barbosa, vou chamar até dos estúdios aí do Eli Barbosa, cartunista, enfim, um artista, né, aí eu comecei a lembrar de tudo aquilo, né, das propagandas, dos personagens, que estão aí, vivos até hoje, sim, né? Sim. Então, bom, ninguém é melhor do que você para contar um pouquinho disso, né, Taô? Olha, foi muito bacana, engraçado, você falou do Edu. O Edu tem uma história bonita com a gente. Eu vou começar falando por ele, que a gente está aqui informalmente, né? Foi a pessoa que nos apresentou, não por acaso, nada é por um acaso. Nada. Eu me lembro que quando eu vim aqui pela primeira vez, a gente veio falar sobre a música, né, que a gente está desenvolvendo, e a gente, de fato, não se conhecia. Né? Mas ele percebeu, ele é muito sensível, né? Sim. Ele percebeu a sintonia, né? Que a gente trabalha com amor de verdade, né? Que é uma coisa que eu tenho sentido muita falta no ser humano, né? Ser como verbo, né? Né? A gente tem que lembrar que ser humano é um verbo, né? Falou tudo, E a gente está deixando de ser humano. E o amor... é uma coisa que está fazendo com que esses projetos saiam, porque eu tenho essa missão uma missão que me foi dada pelo meu pai, com todo o amor do mundo, mas para mim me veio como peso, né? Pela minha pouca vivência, né? Tinha 18 anos na época que me passou essa missão, de dar continuidade ao trabalho dele, né? Que como a Disney está aí até hoje, Hanna-Barbera, né? Todos os impérios que aí estão, né? Eu acredito até que começou tudo muito cedo para você, né? Muito cedo. Que as coisas aconteceram muito cedo e coisas muito grandes, né? Assim, não estou falando de uma, com todo respeito, né? De uma revistinha, não, é um projeto, assim, grandioso, né? Era muita coisa. Eu, assim, a primeira memória que eu tenho de trabalhar mesmo... eu tinha 11 aninhos de idade e um dia não tinha com quem ficar em casa, né? Férias, né? Aí minha mãe me levou para o estúdio, né? E eu fiquei lá com os artistas, né? Vendo aquilo tudo. E eu sentei e me deram uma tirinha, aquela tirinha que vem no fundo de revista, né? Tá. E eu peguei a tinta, né? Que é uma aquarela líquida, né? Da marca Ecoline, né? Que a gente usava. E pintei aquilo a tarde inteira pintando, me divertindo. Mas acabei e mostrei para o diretor de arte na época. Ele falou, leva lá para... No caso, era minha mãe quem pagava, né? Tá. Ela foi, tá aprovado, tá, não sei o quê, e me deu um dinheirinho, né?
Falei, pô, caramba, que delícia. Vim aqui o dia inteiro, fiquei, né, brincando, desenhando, e ainda ganhei um dinheirinho pro sorvete. Né? Então aí eu comecei a frequentar o estúdio e entrar nesse mundo muito mágico. É uma coisa, acho que eu te comentei aqui um outro dia também, a minha relação com a prancheta, né? Tá. Para a garotada que não sabe, prancheta é uma mesa de desenho, né? Tanto desenho técnico quanto desenho artístico, e que você a movimenta, né? Inclina para você ver melhor o desenho, para você ter um melhor posicionamento de mão, né? Para não distorcer, né? Sim, o desenho. sim. Normalmente você trabalha lá 30 graus, mais ou menos, né? Que você tem uma visão boa. E a minha relação com a prancheta é uma coisa assim que me remete um pouco até a quase um curta-metragem, né? Que eu me lembro do meu pai ainda quase em carreira solo, né? Começo de carreira, com poucos funcionários, e eu via a prancheta alta lá em cima, né? Vinha meu pai gigante, né? Que o nosso pai é nosso herói, né? E eu via, e eu com o tempo essa prancheta ela foi, eu fui crescendo, né? A prancheta foi diminuindo, e primeiro eu me via ele lá em cima, aí eu me via no colo dele, é uma coisa mágica de ver um papel em branco e aquilo se transformar num desenho maravilhoso, que realmente é uma mágica fantástica, como uma música. A pessoa pega um violão e meia dúzia de acorde, né? E de repente aquilo se estabelece como mágica, Sim, né? O desenho, né? Essa aí é um desenho animado, uma história em quadrinho, uma pintura. E depois a minha relação foi sempre com a prancheta, né? Até o ponto que eu cheguei na altura dela e sentei nesse lugar. Olha, né? Então é uma coisa legal. muito interessante, né? Eu vê-la, né? Eu que fui crescendo, né? Não a prancheta foi diminuindo, mas a minha cabeça é isso que fica, né? Ficou uma memória afetiva. Muito grande. Né? Muito grande, muito né? grande. Porque o estúdio no começo chegou a ser em casa, né? Na garagem de casa, né? Começo de carreira, tal, né? Logo que meu pai largou o Grupo Silvio Santos e foi para montar o estúdio dele, que depois a gente pode falar sobre isso também. E assim foi seguindo minha vida, né? Aos 14 anos me efetivei com ele para sempre, né? Foi um acordo que a gente fez lá, que eu estava meio cansado de estudar, né? Molecão, né? Aí resolvi sair de um colégio forte para ir para um colégio mais tranquilo, mais cegado. Aí ele falou, tudo bem, né? Mas desde que a parte da tarde você vem trabalhar aqui, né? Então a gente fez um acordo que para mim foi a coisa mais importante da minha vida, né? Porque tudo que eu sei hoje, assim, eu sei um pouquinho de cada coisa dentro das artes, né? Sim. As duas únicas coisas que ele não executava, que foram as que eu fui para trás, né? Foi justamente a parte de áudio, porque ele não tinha muita paciência para isso, era uma mente criativa muito grande. E a gente que trabalha com áudio sabe que muitas vezes a gente tudo fica... muito minucioso, isso, né? Então, ouve várias vezes. né? A minha esposa às vezes chega para mim e ela fala assim, nossa, eu não sei como é que você aguenta. Às vezes eu estou editando um material e fala, mas peraí, você já ouviu 300 vezes essa frase? Eu falei, é assim mesmo. E ainda muda, vai dormir no dia seguinte muda, né? Nunca tá bom, né? Mixagem... É interminável, É interminável. Eu falo que é igual reforma, né? Ou você acaba o dinheiro ou você desiste, né? Porque não termina nunca, né? E aí fui sempre trabalhando com ele. Aí fui para pintura. Deixa eu só fazer aqui para quem está assistindo a gente, só relembrando, né? Porque tem molecada nova que está aí com 10, com 11, com 12, com 14 anos. Então, eu vou fazer até um comparativo aqui, peço licença, né? Quem foi Eli Barbosa, o estúdio Eli Barbosa, hoje a gente pode comparar com o Maurício de Souza, né? Assim, para ver a grandeza desse acervo, desse empresário que foi seu pai. Empresário, modo de dizer, né? Artista, né? Muito mais que isso, né? Um artista já multimídia, né? Como se falava na época. São mais de 400 personagens catalogados. Nossa. Né? Um por um, né? Com nome, personalidade, né? Então, realmente é um negócio fantástico, assustador, né? E isso é bacana porque é um patrimônio. Né? Eu estava, inclusive, ontem dando uma olhada lá nos personagens, revendo, né? Aí eu comecei a ver um por um lá. Eu falei, puxa, que bacana. Isso é algo que está pronto. Já existiu, tem uma força. Então, assim, por que não revitalizar isso, né? Essa é a ideia que nós estamos
colocando em prática agora. Tudo tem sua hora. Isso, é. Né? A gente demorou um pouco a mais, porque o mundo também mudou. Né? Então veio o politicamente correto, não cabe, porque a gente está falando muito de anos 80, né? Que era uma época com uma liberdade de expressão completamente diferente. Então a gente tem que retornar agora adequado. Atualizado, né? Atualizado. E aí surgiu essa... Já estava no radar há muito tempo fazer isso. Gostaria até de agradecer aqui o Henrique Hell, que é um amigo fã de internet, fã do trabalho do meu pai. É interessante isso, porque eu recebo, dependendo das coisas que eu posto, eu recebo pessoas falando, poxa, eu assisti esse programa quando era criança, minha mãe canta música para mim até hoje. Então, o mesmo feedback que eu tinha na época, que eu com 18 anos escrevia os programas da Bandeirantes. Muito jovem, né? Escrevia programas de 3, 4 minutos, mais de 20 por mês. Nossa. É uma produção enorme, né? Parece pouco, mas é uma produção enorme, ainda mais para um garoto de 18 anos sem internet. A gente ia a Barça, Delta La Russe, né? Livros, que é onde a gente ia pesquisar, né? E o Henrique foi um desses presentes também, que como fã se tornou amigo, e ele é quem tem me ajudado a colocar todo esse material organizado. Né? A gente já conseguiu organizar a parte de quadrinhos, agora faltam outras coisas ainda por organizar, né? Partes de áudio, tem muita coisa de roteiro e tal, mas aí ele se tornou um parceiraço que foi quem conseguiu fazer com que a gente até começasse a voltar para a internet na forma de tiras, né? Para as pessoas voltarem a lembrar quem foi Eli Barbosa, que é parte da nossa história, né? Da nossa cultura. E então deixar bem claro aqui esse agradecimento. E também ao Edu, que tem uma história muito interessante também, que ele me seguia na internet. Eu lembro do Edu. O Edu, de fato, foi o primeiro trabalho dele, foi com meu pai, com 14 anos de idade. Eventualmente o meu pai colocava no jornal na época, procura-se desenhista, procura-se roteirista, né? Porque a fonte era jornal, né? E aí a gente sabia, né? Chegava segunda-feira, vai estar cheio de gente, fazia aquela fila no quarteirão. Então os dois diretores de arte, que na época um era eu e o outro era o Mingo, a gente já se preparava que hoje é dia, né, de estagiário, né? E a gente passava o dia inteiro mesmo recebendo todo mundo e tratando com todo respeito todo mundo. Isso daí foi uma coisa que meus pais, a empresa muito caseira, meu pai trabalhava no artístico, minha mãe na parte administrativa financeira, sofria para burro, né? Porque para segurar as coisas do meu pai não era fácil, né? Mente do artista criativo, né? Mas a gente sempre zelou, né, por essa coisa familiar. E o Edu foi uma das pessoas que deu a sorte de, no dia que ele passou lá, meu pai estava lá embaixo. Então, de cara, ele viu o Eli, né? E foi recebido pelo Eli, né? São desígnios que não se explica, né? Sim. Deixa eu ver teu desenho, menino, tal, não sei o quê, né? Menino, 14 anos, né? Viu, falou, você tem jeito, senta ali e vai desenhando. Aí o Edu foi migrando mais pro roteiro, aí só ele vai poder explicar direitinho a história. Mas ele foi indo pro roteiro e ele trabalhava numa sala que era ligada à sala onde eram feitos os bonecos, que a gente fazia bonecos puppets, né? Que é igual o próprio Xaropinho, né? São bonecos de luva, né? Que a gente chama, o Edu, né? para quem não sabe o que a gente está falando, é o Eduardo Mascarenhas, que é o Xaropinho, personagem famoso do SBT, do programa do Ratinho, né? Agora, até na Patrícia Bravanel, pois eita, segura o homem, viu? Em outros lugares nós vamos falar já. E aí é uma história muito bonita, porque ele ficou estagiando por um tempo, e eu me permito falar o que ele diz em vários lugares que ele vai. Ele vinha de uma família meio destruída, assim, uma família padrão, né? Triste, né? Assim, e onde ele não se sentia um ser humano digno, né? E lá ele foi recebido com muita dignidade, né? Pelo meu pai, né? No caso, né? Foi acolhido. Foi acolhido. Né? E lá onde ele começou a fazer roteiro e ver como é que fazia boneco, né? Então ali que ele foi aprendendo. E ele me contou uma coisa, eu retornei a amizade dele faz um pouco mais de um ano, que ele me procurou,
né? Criou toda uma situação para que o encontro se desse, e graças a Deus deu, né? E ele me contou que a primeira vez que ele fez um roteiro, ele tinha que apresentar para o diretor de arte, que era eu, né? Olha. São duas funções terríveis que eu tinha, né? Uma é ser diretor de arte, que já é uma função terrível, Tá. né? Porque muitas vezes o diretor de arte fica achando pelo em ovo para valorizar o próprio trabalho, né? Sei. Nunca foi o meu caso. E eu era também o filho do dono, né? Tá. Pô, então eu devia ser uma figura meio assustadora, né? É. Sempre com essa cara de bravo, eu só tinha mais cabelo, mas tinha essa cara meio de bravo, né? E eu me lembro que ele falou, olha, vim trazer, né, tudo humildemente, né? Nessa época eu não usava prancheta, eu usava uma mesa normal, né? E aí ele trouxe, e eu lembro que eu vi depois, eu falei, senta aí, né? E esse senta aí, que é a coisa mais natural, né? Para ele foi um prêmio, né? Como que esse cara, filho do dono, fala para eu sentar aqui na mesa dele? Quer dizer, eu não sei as coisas que passaram pela cabeça dele. Ele me contou isso de uma forma que eu fiquei muito emocionado na época, porque nada mais fiz do que tratá-lo como um ser humano, né? Exatamente. Que deveria ser o habitual entre todos, né? Mas geralmente a gente sabe que não é. Pois é. E você está contando uma coisa, falando do seu pai e tudo. Eu vi uma entrevista do seu pai esses dias e eu achei uma coisa muito... Eu senti no olhar dele, e aí é um grande lance que eu vejo que as pessoas que são assim, elas se diferenciam, é quando a gente faz com amor. Eu estava vendo o amor dele por aqueles personagens, ele contando, ele falando das crianças, da pureza das crianças, essa ligação. Então, isso muda tudo. Então, eu vejo que, assim, essa é uma característica que eu vejo de pessoas que realmente fazem sucesso, mas não é porque quer almejar o status, não quer o sucesso em si, não querem fazer a coisa de coração, de verdade. Não, eu vou fazer esse material para molecadinha, para criança, eu vou fazer de uma forma que é para ajudar, para agregar coisa para criança, não pensando simplesmente que eu quero ganhar dinheiro, você entendeu? Eu vi um olhar dele de muita pureza nisso. Tem, ele sempre foi uma pessoa muito generosa, inclusive, como ele também teve muita dificuldade, né, começo de carreira, ficou órfão muito cedo, eram do interior de São Paulo, da cidade de Vera Cruz, próxima a Marília. Sei. Vieram para cá, moraram em Cortiço, aquela vida padrão, né, de década de 40, 50. Ele sempre teve essa coisa muito generosa, né, de acolher as pessoas, e de fato é o que você está falando, muito amor colocado no trabalho. Por isso que eu brinquei agora há pouco, falei que minha mãe ficava louca, porque ele ia fazendo coisas... Né? Não, e um ser criativo absurdamente, full time, né? Assim, impressionante, impressionante. E para mim é muito complicado, né? Porque, veja, eu falei 400 personagens, pô, eu tenho o privilégio de... Eu tenho mais 2 irmãs, eu tenho 402 irmãos, né? É coisa paca, né? Porque os personagens são irmãos, né? E eu sempre entendi assim, e eu os considero meus irmãos mesmo. E vocês também têm uma coisa interessante, né, Otaô? Que é uma família de artistas, né? Assim, você pega assim, você vê, né? Sua irmã, seu tio. Então, assim, você vê que tem um veio artístico forte aí, né? Tem. Tem a minha irmã que é atriz, né? Também trabalha na Globo. Dia, por sinal, estava em casa, semana passada, e aí eu contei de você, falei, o Taô tá gravando lá no estúdio, relembrei da minha esposa, o Eli Barbosa, tudo. Aí quando ela viu a sua irmã, eu nem te contei isso daí, aí eu falei, a irmã do Taô aqui. Nossa, Paulo. Paulo não, eu chamo de Davi, não sei porque eu falei. Eu conheço ela. Eu falei, conhece como? Não, ela é atriz, ela não sei o quê. Eu falei, olha, quer dizer, eu já conhecia, né? Você vê como é que é? Né? E também trabalha com muito amor, ela é preparadora de elenco, ela é especialista em elenco infantil, então trabalhar com infantil você tem que ter muito amor mesmo, né? Sim. Estreou agora, recentemente, uma peça de teatro, agora ela está de novo fazendo uma novela lá como preparadora de elenco, e o tio, né, o Benedito, que é o Benedito Rui Barbosa. Benedito Rui Barbosa, um grande autor, né? De uma geração de autores de verdade, né? De coisas raras, né? E outros tios também, artistas,
né? Um tio que trabalhou muitos anos também no Grupo Silvio Santos, Renato, que lançou o Carnê do Baú. Tá. Enfim, é muita coisa aqui, eu vou acabar esquecendo pessoas. E o Eli Barbosa, seu pai, trabalhou, estava vendo dele, teve uma relação muito próxima com o Silvio, lançou os disquinhos. Isso. Foi um que você trouxe? Eu não sei se é esse. Esse aqui, ó. Eu trouxe um da Cinderela, porque nós temos guardados 4 coleções. Depois acho que eu vou colocar como insert, Mas muito bacana, eu estava vendo esses disquinhos aqui. Puxa, muito legal. Esses são raros mesmo, que a gente tem 4 coleções. Ficou uma para minha mãe, uma para cada filho, né? E o resto é o que o pessoal tem por aí. Então, essa daí é a que eu consegui pegar de lá, fora da coleção, né? Tá. Filha única de mãe solteira, como se falava antigamente, né? E ele teve uma relação, sim, com o Silvio muito grande. Eu me lembro, eu era criança. Criança mesmo, 6 anos, por aí. Meu pai trabalhava lá dentro da emissora, ainda na Vila Guilherme. Lembro. Né? Meu pai começou lá também. Pois é, que chovia, alagava, né? Aquela loucura, né? Que era, né? Que empreendedor fantástico esse cara. E meu pai tinha agência lá dentro, prestava serviço para o Silvio e para fora também. E ele criava as vinhetas do Silvio Santos com a turma do Cacá, né? Que era o cachorrinho Cacá. E, na verdade, surgiu lá dentro, era um dos funcionários ali. A equipe criativa é sempre maluca, né? Então, o Cacá foi inspirado numa pessoa que trabalhava lá, cujo apelido era Cacá, né? E aí surgiu Lili, Dentinho, foi a primeira turma que surgiu, estou tentando achar isso por aqui, daqui a pouco a gente acha. E aí fazia muita... Eu até fiz umas anotações aqui, quando você fala eu vou relembrar aqui que eu vou te perguntar. Tá bom. E aí ele trouxe o Silvio para o mundo infantil. Né? Porque o Silvio tinha essa dificuldade, né? Sempre com a dona de casa, né? O domingo completo com o Silvio e tal. E aí surgiu a ideia, olha, salvo engano, em 1974... Que ano que você falou? 74. Olha o ano que eu nasci. Olha aí, tá vendo? Você estava nascendo, né? Apareceu essa ideia de fazer o Silvio Santos para criança. E eu lembro do meu pai chegar em casa com um LP, porque o Master na época, para quem não sabe, né? Vocês já são da turma de streaming, né? O pessoal mais novo. Mas antes havia uma coisa chamada CD, e antes disso havia uma coisa chamada LP, Long Play, que era um vinil desse tamanho preto. E o master desse vinil preto era em metal. Você lembra disso? Era um metal que, nossa, uma arma, né? Pesado, né? Porque tinha que cravar, né? O vinco, né? Isso. Fazer o áudio, né? E meu pai chegou em 78 rotações, era diferente, né? O 45, não importa. E ele chegou à noite, vindo do estúdio, não sei em qual estúdio que eles gravaram isso, trazendo a primeira história, que era a história do Pinóquio, que aqui abre a coleção de 12 livrinhos, né? Na época com compactos, frente e verso, né? E era um locutor contando a história. E ele usava eu e minhas irmãs, eu usava no melhor sentido da palavra, como ver se vocês gostam, né? Como a gente era o já fazia pesquisa em casa. A pesquisa era feita com os filhos, né? E aí nós ouvimos, eu lembro que gostamos, né? As músicas, tudo muito bonito, muito bem feito, orquestrado, né? Tudo lindo, né? Como era feito na época mesmo, né? E eu, no alto da minha sabedoria, dos meus 9 anos de idade, falei, pai, por que não coloca o tio Silvio narrando a história? Olha. E na hora, meu pai, né? Gênio, né? Pô, que boa ideia, tal. Aí convidou o Silvio, topou na hora. E aí foi o que fez a coisa estourar muito mais do que podia se imaginar, né? Nossa. Aí é Silvio Santos para criança, e aí que o Silvio conseguiu entrar para esse universo infantil. E sempre foram muito parceiros, muito amigos, né? A gente frequentava a casa, né? Na época do primeiro casamento do Silvio, ainda com a Cidinha, né? Isso. Outro dia reencontrei a Cíntia no SBT, foi um encontro tão emocionante, tão bacana, um abraço tão caloroso, né? E lembro dela, da Silvinha, né? E até que um dia meu pai resolveu
sair da publicidade e migrar para a carreira solo de montar o estúdio dele. Tá. Né? E você está falando do Silvio Santos, deixa eu aproveitar o gancho aqui e te contar, né? Que eu também tive, assim, o privilégio, né? O prazer de conhecer o Silvio pessoalmente, embora eu trabalhe há muitos anos no SBT, já falei diversas vezes, né, que eu também, existe uma similaridade nas nossas histórias, né, que eu tinha 8 anos, 7, 8, 9, moleque, né, menino, né, criança, e eu tava ali com meu pai no SBT sempre, nos corredores, na Vila Guilherme, no Cine Sol. Então eu cresci dentro desse meio de televisão, SBT, depois passamos pela Band, Record, mas o SBT foi uma casa que desde muito cedo eu convivi, mas eu fui conhecer mesmo o Silvio Santos e tive o prazer de trabalhar com ele bem depois, e eu cheguei a gravar com ele, por sinal até hoje toca, acho que foi um dos únicos discos que ele gravou daquelas marchinhas de carnaval. Olha. Que o SBT toca, então, enfim, eternizou, né? Então, esse foi um projeto que eu fiz com o Silvio, que foi muito legal. Até quem produziu, não sei se você conheceu ele também foi uma pessoa que me deu muitas oportunidades, que foi o João Plinta. Você já ouviu falar do João Plinta? Um produtor também musical muito famoso aí. Não está mais entre nós, mas eu tive o privilégio também de trabalhar e produzir muita coisa com ele. E esse projeto, o João eu fiz com ele, com o Silvio, e depois teve um outro projeto dentro do SBT, isso já era 2005, por aí, que foi acompanhar o Silvio dirigindo, eu estava contando para você nos bastidores, não vou citar nome de gente aqui, o Silvio eu posso citar, mas o Silvio Santos dirigindo um outro apresentador, e foi muito bacana, porque ali eu senti que o profissionalismo, né? o conhecimento do que ele tem, do que é televisão, e ele queria a coisa do jeito dele. E não há... E assim... Ele guiando outro apresentador não foi fácil, né? Porque cada um tem seu jeito, né? Mas lógico que o Silvio é o chefe, né? Claro. Mas foi uma experiência, foram 2 momentos aqui falando do Silvio Santos, e assim, uma pessoa sempre extremamente simpática. Outro ponto que me chamou a atenção no Silvio, que eu acho que essas pessoas que fazem, né, que se diferenciam, né, da grande massa, como artistas também tem essa característica. Ele estava sempre sorrindo. Sempre. Ele chegava, o Taô, lá no programa lá que eu participava, né, no SBT, câmera tudo desligada, tava lá a mulherada lá, ele chegava, ele conversava, como é que foi a senhora, veio de onde, não sei o quê. Então assim, ele tinha um carinho para aquelas pessoas que vinham de longe em caravanas. Então aí eu falei, puxa, que bacana, que bonito assim, esse valor que ele dava a qualquer um, desde o cara que fazia muito sucesso até a faxineira que tava lá, sabe? Então, isso sempre me chamou muita atenção. São 2 características que eu acho muito dessa geração, né? Que é a generosidade, que a gente falou agora há pouco, e a confiança. Isso, e natural. Naturalmente. E você sabe que o Silvio fazia uma coisa que quando eu tive recentemente assistindo a gravação do programa Silvio Santos agora com a Patrícia, né, eu tive no SBT com o Edu há alguns meses, e pô, foi difícil, eu chorei, foi uma emoção, porque eu vi a Patrícia esquentando o público, exatamente como o pai fazia. Olha, né? E depois, aí eu me lembro que ele também fazia isso, claro que por amor, por carinho, por alegria, para se divertir, mas também a inteligência é para poucos mesmo, né? Esse nível, né? É para se soltar. Porque ele batia papo com as pessoas. Estava esquentando o auditório e ele. Né? Passando, né? Deixando os problemas de lado e tal, né? Muitas vezes eu acompanhava ao vivo, não tínhamos videotape, né? O Silvio ali, ele entrava e rindo pra caramba. Blá, blá, blá. No que cortava o comercial, tinha 3 pessoas com o telefone, ele atendendo. Não, manda apagar, manda embora, manda não sei o que e tal. Então ele conseguia fazer, né? Tem até uma coisa curiosa, a gente está indo... Papo bom é esse aí, né? Que vai para onde a gente vai indo, menos né? espera. Né? Meu pai na casa dele, né? Como te digo, né? Se frequentava ali. E uma vez o Silvio deu uma topada com o dedinho no móvel, daquelas que é impossível você não falar um palavrão. Impossível.
E o Silvio deu um urro e falou, puxa vida, alguma expressão que não foi um palavrão. Aí meu pai questionou, falou, pô, pera um pouco, Silvio, eu te conheço há 15 anos, cara, nunca te vi falar um palavrão, você é louco, você não fala um palavrão? Ele, não, é porque eu não posso me acostumar. Então, se eu falar aqui em casa, corre o risco de eu falar ao vivo na TV. Pô, é brincadeira, né? Onde vai a cabeça da pessoa, né? O respeito, né? Que tem pelo trabalho, né? Coisa de uma geração que a gente, né? Tem o privilégio de conhecer. Foi muito de muito valor. Eu falei de Silvio Santos, bom, Silvio Santos é o ícone, né? Mas assim, eu também trabalhei, a gente tá falando de Band também, né? Bom, o Eli Barbosa passou na Band, depois eu quero que você fale sobre isso, inclusive. Mas aproveitando, ali na Band também, que eu convivi muito tempo, eu tive o prazer de estar ali no dia a dia com Ney Gonçalves Dias, com Wilton Franco, Moacir Franco. Moacir Franco até hoje me encontra, ele fala assim, seu filho de um maestro. Até hoje ele marcou aquilo lá, né? Moacir também é um grande generoso, artista. Né? Eu tive com o Carlos Alberto, bati um papo de 3 minutos, escutei 3 minutos do Carlos Alberto, porque eu não vou perder essa aula, né? Mas também de uma generosidade, de uma confiança, né? É tudo muito diferente. A gente que viveu isso, compara com hoje, né? Que, não, eu tenho esse segredo, não posso contar. É uma insegurança. Tudo bem, se você roubar, se você plagiar a minha ideia, não faz mal, eu vou lá, faço outra. Na cabeça deles era assim, né? Vamos fazer junto? Vamos. Sim. Ah, fica só para você, eu não quero mais, né? Era uma coisa completamente diferente mesmo, né? Do que é hoje, né? E era uma época que esses grandes nomes, tanto apresentadores como cantores, enfim, a pessoa fazia porque era, né? Isso. Porque ela é. Não, eu sou, então o resultado do meu trabalho, do meu empenho, o que é? Aí vinha automaticamente. O que hoje em dia se fala muito na democratização, que a internet democratizou. Ao mesmo tempo que ela democratizou, eu falo, é uma opinião minha, eu acho que meio que banalizou tudo. Porque assim, é democrático, não estou falando mal de internet, hoje está tudo fácil, hoje em dia qualquer um pode entrar lá, criar um perfil. Tem gente que fala que é vida de Instagram, não sei se você já ouviu falar isso. Às vezes a pessoa não é nada daquilo e está postando coisas. Mundo lindo, mundo de ócio. Então assim, eu acho que democratizou, sim, a liberdade, pô, bacana, eu sou super a favor, né? Falando de IA, inteligência artificial eu uso, mas acho que tem que ponderar tudo e equilibrar. Aliás, o equilíbrio na vida é uma palavra muito importante, né, que eu vejo, né? Pois essa democratização é aquilo exatamente que você está falando. Hoje em dia, vamos falar da nossa área, né? Puxar para o nosso lado. Todo mundo pode ser artista, né? Porque hoje em dia você tendo um bom celular, né? Não estamos nem falando em computador, tá? É celular mesmo, né? Você tendo um bom celular hoje, você pode gravar um bom áudio, você pode gravar um bom vídeo, você tem programas de edição, você pode fazer o que você quiser. Agora, a minha questão sempre isso é arte, né? Então fico, né? Até muitas vezes eu conversando com algumas pessoas, eu tenho que separar a palavra arte e chamar de artesanato. Para a pessoa entender, né? Uma revistinha em quadrinho era feita à mão, artesanato, né? Então, eu também acho que totalmente a favor, todo mundo quer ter, tudo bem. Sim. Mas logo a gente vai se encaixar e vai entender, né, o que é bom, o que não é bom, né, que já está acontecendo muito, né? Para a gente chegar num trabalho dentro da nossa área de música, de audiovisual, né? Para a gente chegar num trabalho bom, a gente passa por tantos ruins que nos dá preguiça, né, de seguir em frente, né? Depois do quinto, sexto, você fala, amanhã eu volto a procurar. Então, a gente acaba continuando a beber daquela fonte que, graças a Deus, é ótima, né? A fonte... A gente é gozado, a gente fala antigo, na minha época. Cara, pô, eu não estou nem com 60 anos, né? Na minha época é a mesma época que hoje, né? Sim. Antigamente, se a gente estiver falando de idade média, né? A gente fala antigamente de 30 anos passados, pô.
Parece brincadeira isso, né? Mas sobre esse assunto, Otávio, uma coisa que eu vejo que é muito importante, e isso vai para a molecada de hoje, para o meu filho, para a molecada que está aí chegando, né? Tudo chipada, né? Meu filho pega o celular lá e ele descobre as coisas, eu falo, meu Deus do céu, mas nem eu sabia que era assim. Então é muito válido, muito bacana, mas assim, da gente não perder a oportunidade de vivenciar o processo. Porque assim, hoje tá fácil para te ter um resultado de uma, por exemplo, falando de arte, né? Você vai lá na IA, coloca que você quer um personagem assim, assim, assado, que fale assim, assim, assado, e em alguns segundos você tem aquele resultado. Então, o grande lance da vida é o processo, porque o processo é que traz o aprendizado, e com o processo você tem o resultado, e aí o resultado é o ápice, é o que, nossa, conseguiu, teve esforço, né? Então não é deixar de usar, não é ser retrógrado, não, tem que ser tecnológico, tem que estar antenado, mas é saber entender que existe na vida tudo um processo, e que ele é importante, né? E ter a curiosidade, que eu sinto que eles não têm muito hoje, de saber como é que era antes, né? Sim. Como é que era a vida antes do computador, né? É só perguntar pra gente. Você estava contando até agora há pouco, né, do processo de animação. Feito à mão. Nossa, eu acho tão legal isso tudo. Era maravilhoso, né? Que tinha a mesa do Walt Disney. Isso. Né? Que, a gente chamava de mesa de animação, que é uma mesa de luz, né, que tem uma luz que projeta, os papéis são translúcidos, né, para você poder fazer um movimento, né, coloca um papel, o personagem assim, o outro papel assim, o outro papel assim, Sim. né, que são 24 quadros por segundo, e em 24 desenhos você tem um segundo, né? Facinho, né? Coisa pouca, né? E tinha os diagramas nessa mesa de luz do Disney. E uma vez questionaram ele de alguma coisa, ele virou e falou, aqui se encontra o universo. Olha. O que ele quis dizer? Que com aquilo que ele acho tinha... que tem vários, dá para ir para várias facetas, enxergar várias facetas, pois né? E nem se pensava em computador assim, né? Claro, tinha computadores na NASA e tal, né? Mas computadores, imaginar que nós chegaríamos ao computador de bolso, não, né? Então era uma visão muito, muito... de artista, né? Eu também costumo falar muito, se um cientista fizer uma previsão, vamos para as filosofagens do Tao, tá? Sim. Se um cientista fizer uma previsão, fica cabreiro. Agora, se um artista fizer uma previsão, aceita como verdade. Porque ele não tem conhecimento técnico. Então, se a previsão foi feita, algo chegou para ele. Né? Então, você pegar os grandes artistas da humanidade, todos, né? De uma forma geral, da música, de tudo, mudaram coisas, trouxeram coisas novas mesmo, fizeram e previram, né? Coisas que viriam a acontecer. Isso é bem interessante mesmo. Você ficou meio... porque é gozado. Mas é verdade. É verdade. Porque o cientista, ele estuda uma vida inteira para prever que o Sol vai explodir daqui milhões de anos. Mas ele tem um estudo, um embasamento técnico, são anos e anos de pesquisa dentro daquela área, tal. Um artista simplesmente um dia acorda, ou ao compor uma música, o Nostradamus do Zé, que me veio na cabeça agora. Né? Então, ali ele descreve, né, o final do tempo, tal, né, do mundo. Então, se o artista prevê alguma coisa, cara... não titubeia, prepara, que vai rolar. Você está falando, eu estou lembrando outro dia que eu falei, eu não sei as palavras exatas, mas inclusive eu comentei outro dia, eu não sabia disso. Eu estou fazendo um curso, um treinamento ligado à parte do marketing artístico, né? E eu não sabia, mas na lei, a única... Tem uma palavra na lei, né? Tem as leis para tudo, né? A palavra espírito. Existe essa única palavra direcionada ao autor. Olha. No código, enfim, nas leis lá, né? E eu não sabia, achei tão interessante isso daí, quer dizer, tá lá, espírito, por quê? Porque é algo que transcende, que vem. Então eu estava ouvindo um advogado falar assim, ó, o autor, o compositor, realmente a única palavra que existe na lei lá, a palavra espírito é relacionado ao autor, porque ele realmente transcende, né? A gente via muito isso com meu pai, de às vezes ele está dormindo, acordava de madrugada, pum,
Aí tinha uma prancheta em casa, né? Tinha uma sala lá com uma prancheta, né? Casa de artista, né? E ele levantava e, às vezes, em 2, 3 horas, escrevia um livro. Olha. E voltava para dormir, né? E ele nunca foi uma pessoa religiosa nesse conceito careta, né? Que a gente usa, né? De seguir dogmas, religiões, casas, Sim. centros e lugares, né? Mas ele tinha total consciência de que ele era um instrumento, né? Usado, né? Ele tinha essa consciência, né? Ele não era Chico Xavier que punha a mão e psicografava, mas é uma espécie de psicografia. Você sabe que outro dia eu fui voltar a escrever, né? Um exercício também, né? A gente para e perde a mão, né? Um pouco, né? E eu, ao voltar a escrever, eu tive essa sensação, porque eu fui obrigado a fazer, eu tinha zero de ideia, de repente eu sentei, me concentrei de uma forma tranquila e saiu o roteiro inteiro. Saiu o roteiro inteiro. Olha, né? Que legal. Talvez um programa de 2, 3 minutos, né? Saiu inteiro. E depois, dias depois, até me deu um certo susto, sabe? Que faltou a última frase. Aí parece que eu voltei pro aqui e agora e falei, nossa, o que está acontecendo? E parei ali, né? Parei. Tá. Dia seguinte terminei a última frase e depois, ao passar para o Word, né? Para passar para o computador, porque eu escrevo à mão, né? Eu gosto de escrever à mão mesmo, né? O papel, o jornal. Eu acho muito legal. Adoro, né? Garrancho, vou lá. E outra, eu devia ter trazido esse texto. Sem nenhum erro. Um negócio maluco, sem rabisco, sem nada. Depois eu fui corrigir uma coisa ou outra e tive até que esticar um pouco mais, né? Na hora de passar para o Word. Aí até um pouco menor, aí você coloca um adjetivo a mais, aumenta uma frase e tal, não sei o quê, porque né, você vê o tamanho que está aquele texto, né? Mas é um negócio meio, uma catarse, assim, é um negócio meio esquisito mesmo, e é uma sensação gostosa. Né? Eu acredito, sim, não, faz total sentido. Tanto é que para compor, assim, à noite, né? Isso é provado até cientificamente o que eu estou falando. Durante o dia, com a luz do sol, a gente fica mais ligado. Né? Até cientificamente existem as ondas cerebrais, né? Então existem ondas que no dia a gente está mais papum. À noite, a frequência abaixa. E aí abre os canais realmente para a gente... A gente vai para o alfa, né? Com uma facilidade um pouco maior, porque a gente está muito tempo em beta, né? Ligadão, né? Então, você vê que bacana, tem tanta coisa legal, né? E por isso que a gente acaba estando junto, né? Voltando a falar do Edu de novo, você... A gente está fazendo, assim, eu acho que é uma corrente do bem mesmo, que a gente está com alguns projetos que eu tenho certeza que vão sair. Sim. Né? Já estão saindo, né? E tudo isso movido por essa coisa do amor mesmo, né? O amor pelo que você faz, pelo que eu faço, pelo que ele faz. Eu acho que isso não há como não dar certo. Né? Eu não estou falando em milhões de reais, não é isso que eu estou falando. Né? De deixar algo para o planeta, a gente... fazer algo para o planeta, né? Isso é muito importante também. Muito. A gente vai chegando numa idade que a gente fala, caramba, né? Gozado isso também, as reflexões como mudam, né? Como aumentam as perguntas. Tá todo mundo de passagem, né? Por aqui. Pois é. E a gente está num momento, o que eu vejo assim, que isso é mundial. Os países vou chamar de emergentes, como o nosso, sofrem ainda mais com isso, né? Mas assim, tanta coisa ruim, né? Desculpa, até porcaria no mercado, que eles vão entuchando no povo, na massa, que assim, fazer aquilo que a gente gosta, que a gente ama, que é a arte, a música, a animação, a história em quadrinhos, ainda num mercado infantil que você está construindo, né, tem um ser ali dentro da criança com pureza, né? Então, assim, a gente está podendo fazer aquilo que a gente gosta e direcionando para um ser que está em crescimento e sabendo que a gente faz a diferença nessa construção, levando, né, através das histórias, né, dos quadrinhos, dos desenhos, das músicas, coisas boas que está difícil de encontrar. Sim. Olha, não tem preço que pague isso. Então, assim, por isso que eu estou muito feliz em estar nesse projeto, acreditando, né?
que isso daqui acho que está nascendo é algo muito bom. É difícil. Na vida não diz nada fácil. Sim. Mas é um diferencial, e eu acredito muito que esse tipo de produto, com esse, não é argumento, mas com essa verdade, só tende a crescer, a diferenciar, e o próprio universo favorece tudo isso, né? E a gente está eu achei engraçado, porque quando a gente fala de quadrinhos, né, é uma coisa que está voltando já, né? Porque tudo cansa. Tudo é cíclico, né? Cíclico. O vinil, por exemplo, você falou do vinil agora há pouco. O vinil, nesse curso de marketing que eu estou fazendo, a curva está ascendente, está cada vez mais. Estão voltando, eu não sei se você sabia disso. Sim. As fábricas de vinil estão reabrindo, olha que legal. Estão popularizando o preço da picape, né? Que era coisa chiquérrima, agora já está ficando mais popular também, né? E a mesma coisa com quadrinhos, né? Com tudo. A gente... É legal, não são só os fãs, né, que apreciam, né? Você pega uma criança mesmo, a criança, ela pega a revista, ela vira, ela olha, ela amassa, né? A gente teve aqui até fazer outro agradecimento aqui aos Luperi, meus primos queridos, né? A Clarinha, né? Quem veio aqui emprestar a voz dela e o talento delicioso pro Nenê. Né, junto com a Thelma e o Rafa, assim, também muito amor envolvido, muita coisa envolvida, e quando eu entreguei a revistinha para ela, fiquei até meio preocupado, né? Falei, será que eu ia fazer cara feia, né? Porque criança não mente, né? Não. Criança... É a pureza. Nossa, ela pegou assim, o que você falou, a gente tem que olhar os olhos, né? Os olhos ficaram desse tamanho e foi folhando. Então a gente começa a perceber isso. E também quando a gente mostra para pessoas da nossa geração, então, nossa, é igual a gente pegar um LP, né? Abrir, ler ficha técnica, sentir o cheiro, né? Pegar um livro, sentir o cheiro, né? Então, esse movimento, eu acho que a gente está chegando na hora certa. E nós estamos fazendo essa hora certa acontecer, porque cabe a nós também darmos esse passo. Sim. Então, estou achando muito bacana a gente estar voltando com o lúdico da criança mesmo, né? Porque é o que eu te falei, cara, criança é criança. Sim. Ela já nasce hoje, já ganha um tablet, já ganha tal, tá tudo bem. Estraguem as crianças, mas a gente pode tentar... fazer a nossa parte, né? A nossa parte. E isso só tende a crescer. Eu estava outro dia numa palestra que estavam reabrindo uma biblioteca. É uma pena, outro dia eu ouvi dizer, não, aconteceu. A ex-escola do meu filho fechou, tinha uma biblioteca, eles fecharam a biblioteca, agora virou biblioteca digital. A minha esposa, ela é pedagoga. Ela ficou inconformada, tá? Ela falou, gente, tô falando escola boa. Fecharam, agora é digital. Ela falou assim, mas gente, ela estudou, ela estava me contando a importância da criança pegar, abrir, sentir, ler. Outra coisa, cada vez, eu fiquei sabendo outro dia na palestra que eu fiz, cada vez quando você está lendo um livro, as luzinhas do teu cérebro, elas vão fazendo as sinapses, elas vão, diferente de você pegar o celular ou um monitor e ficar rodando assim, o teu cérebro vai emburrecendo, essa é a verdade. Vai empobrecendo mesmo. Vai. Não sei nem se existe essa palavra, mas entendeu. Mas é isso mesmo. Vai, é tudo muito rápido, né? Você falou, a gente vai fazendo assim com o dedinho, e cada vez mais você sabe, são 3 segundos, visualização de alguma coisa. Né? O artista lança a música dele hoje, só ele sabe, né, o quanto, o trabalho que ele teve. E aí você vai ver lá, ouviram minha música 3 segundos, né? Antes de eu cantar a primeira sílaba, já passaram, né? Então a gente tem, e uma revista vai entreter, né? No caso, um livro. Sim, né? sim, Como bem disse sua esposa. Bom, um livro, cara, você tem que pegar o livro. Eu lembro que eu tinha a mania, eu adorava. Que eu vou colocar, aquela coisa linda, olha, depois eu dou um close aqui, ó. Olha que maravilha. O cheiro do livro, né? A memória afetiva do livro. Aí são alguns personagens que eu posso até te citar aí, coisas do meu pai. Olha aqui, ó. Né? Coisa linda. Olha atrás dessa foto que incrível de licenciamento, a época de licenciamento. Nossa, olha isso. Como era uma outra época, né? Onde o artista tinha controle da sua própria obra, coisa que não tem mais hoje com a internet, né? A gente
não tem controle nenhum de quanto sua obra foi executada, quantas pessoas viram, né? Na época já era difícil, né? Sim. A gente fazia quadrinhos, a Turma da Fofura, por exemplo, vendia 300 mil exemplares na época. Nossa. Né? Isso segundo a editora. Tá. Você não ia mandar fazer uma auditoria na editora, Sim. tudo bem. Então você acreditava nisso e era a tua porta, isso aqui não deixava rico, o que deixava te fazer ganhar dinheiro era licenciamento, né? O que vinha depois, né? Como hoje em dia é a mesma coisa, né? Só que com a internet, tadinha, minha mãe me pergunta semanalmente, filho, tudo mudou muito. Minha mãe está com 85, né? Nossa. Uma bênção, né? E, filho, tudo mudou muito, eu não entendo. E ela era de vendas, né? Ela era dessa parte, como eu falei agora há pouco. E ela falou, filho, você consegue me explicar? Eu falo, não, mãe, não consigo te explicar. Entendeu? Só sei que não dá, né? Eu consigo imaginar, por exemplo, no meu estúdio, né? Eu tenho um estúdio também de ensaio e gravação, né? Quem ia muito lá, uns 15 anos, talvez o Peninha, autor. Tá. O autor Peninha. Conheço. Fantástico. Né? Ser humano maravilhoso também, né? Gentilíssimo. Pô, o cara, com todo... Quando a gente fala o artista ganha dinheiro, a gente parece que a gente está falando de prostituição de menor de idade, né? Porque parece que não combina, né? Que o artista não pode ganhar dinheiro, né? Pô, que estupidez, né? Mas, pô, o cara conseguiu ter o reconhecimento também financeiro com direitos autorais. Sim. Né? Hoje você não consegue. Não, hoje tá deprimente, né? Não é? Você vai para o streaming, e aí? E aí... Né? É mais um ali, né? Então é muito maluco. Às vezes me perguntam, né? Isso não estava em pauta, mas vou falar. Diga. Muita gente pergunta, pô, como é que estaria seu pai hoje? Meu pai faleceu muito cedo, né? Com 69 anos. Nossa. Como é que estaria seu pai hoje? Com tanta tecnologia, tanta coisa e tal. Aí eu falo, olha, ele estaria com os melhores computadores, porque ele sempre gostou muito de tecnologia. Tá, sempre então, à frente, né? Sempre. Então, pintou o Corel, ele comprou o Corel original, o Photoshop original, né? Eram mais caros do que a máquina, né? Mandava fazer máquina, comprou na época o G3, lembra? O G3 Lembro. da Apple, nossa... Aquilo era o meu sonho, verdinho, né, azulzinho, né, tem até hoje, né, que não funciona, mas tá lá, né, que não dá para jogar fora isso, é uma coisa mais linda, né, coisa mais linda. E aí eu falo que ele, como é que ele estaria hoje? Eu imagino que ele estaria com todo este material, né, com toda a tecnologia aqui na internet e tudo e tal, mas não estaria feliz não. E isso eu posso te dizer, assim, pela impressão que eu tenho, quando eu vejo, por exemplo, o Maurício, que é contemporâneo dele, dando entrevista. Tirando o lado, claro, né, que a pessoa está velhinha, está cansada. Que a pessoa está cansada, está velhinha, né, já está meio, né, baqueadinha. A gente não vê no Maurício esse brilho. Tá. Ele perdeu o controle. E, de fato, perdeu. Tá. Né, os filhos que assumiram, Foi. vou entrar para isso, né? Mas, enfim, os filhos assumiram e vamos pegar isso e tal. E acabam descaracterizando, né? Porque uma coisa é você usar a tecnologia para agregar, isso eu acho fantástico. Sim. Mas nunca para substituir, em termos de arte. Tá. Por isso eu tiro o meu chapéu, por exemplo, um Paul McCartney, que também é contemporâneo dessa turma aí, né? Você vai no show dele? Claro, as limitações, não vamos nem falar nisso. Sim. É claro, né, que há limitações técnicas, tudo e tal, né? Apesar de, pô, vou chegar na idade do Paul McCartney correndo como ele corre no palco, vou estar muito feliz, né? Mas ele é um exemplo de quem agrega e não substitui. Tá. Ele ainda gosta de usar os amplificadores, que aquilo é cenográfico, não é só o som. A gente vai num show de rock, a gente quer ver os amplificadores, usa o retorno de chão, que coisa mais linda, né? Isso faz parte do show. Hoje em dia você vai em shows do pessoal mais novo, foi substituído isso. Tudo bem que você usa um in-ear, seja melhor, de fato deve ser, eu não gosto, mas é um conceito meu só, tá? Você usa, pô, vai ser legal, né? Pô, quero mais voz, quero mais isso, aquilo, tá? Nossa, sua via separadinha e tal.
Pô, mas deixa, mesmo que cenicamente, né? Deixa lá o teu retorninho no chão, sem falante. Não precisa pôr o falante que é pesado, ninguém tá vendo, né? Mas, pô, porque, claro, no caso de um show de rock, no caso de um show, né? Faz parte do cenário, faz parte da história, né? Sim, então, e o mas pessoal isso é marketing que você está falando, né? eu sei lá. O marketing, eu não sei se... Bom, eu já te falei, né, que eu sou formado... A minha formação é marketing, né? Eu tenho outras, enfim. Mas uma delas é o marketing. E no marketing a gente aprende tudo isso, que é você trabalhar os 5 sentidos. Então, assim, tudo é importante. Você tatear um produto, sim. Você... O cheiro para mim é o melhor. Isso daqui, tem cheiro. Você, que nem você falou, se olhar para um palco, você vê monitor, você vê... então, tudo que mexe com os 5 sentidos, ele está comunicando alguma coisa. Sim. É importante. É super importante. Eu lembro que eu estava com a Rose no show do Paul, no penúltimo, no Allianz. Tá. Né? Ela nunca tinha ido num show grande e nunca tinha ido no estádio. Né? Então, conseguimos, fomos e tal. E aquela empolgação natural, né? Pelo amor de Deus... Ela vai me entender. Então, ali no show, né? Fazendo selfie, filmando a plateia ali, que é bonito pra caramba. Tá. Aí uma hora eu falei, Rose, para. Esquece. Ouve. Mas ela parou, não tinha começado nada. Tinha nem DJ tocando ainda. Aí ela falou, ouve o quê? Eu falei, ouve essa frequência. Porque fica uma baixa frequência, né? Nossa, eu tô ouvindo. Eu até me arrepia. Aí, uma hora eu virei para ela e falei, agora sente o cheiro. Guarda esse cheiro. Mas não tem cheiro. Eu falei, tem. Tem. Né? Aí ela falou, caramba. Eu falei, não filma o show. Nós estamos aqui. Vamos a gente assistir o show. A turma tá vendo na TV, lá no sofá. Se entrega para o momento, né? Isso, né? Então é uma coisa que a gente ainda não sabe lidar muito bem. De novo, voltamos à tecnologia, né? Você vê shows hoje na TV, festivais, tudo. Todo mundo filmandinho ali, né? Então a pessoa não sabe se filma, né? Aí o que ela faz? Ela quer aparecer com o artista. Então ela tá no show do BJ, né? Então tá lá... E ela quer se filmar com o BJ, então ela fica de costa pro BJ para se filmar. Então ela não vê o show, para as amigas verem. Quer dizer, umas coisas meio sem sentido, né? Que você falou dos Instagrammers. É isso. Eu estou bem, eu estou feliz, a minha vida é maravilhosa, tudo e tal. E isso leva a uma ansiedade, uma depressão lascada, porque a vida de ninguém é assim, né? Sim. E a gente, infelizmente, se compara, né? Mas, puxa vida, eu tô muito feliz aqui, animado com esse projeto, viu, Taô? Vamos. Olha, tem tanta coisa bonita, assim, pra fazer. Fala um pouquinho de cada um aí das coisas do meu pai. Fique à vontade. Então, olha, a gente fez também a primeira fase do... Vai você mostrando aí que você aqui. Aí a revista dos Trapalhões pela Block, né? Pela Block, que depois virou Manchete, né? Os Trapalhões completamente... politicamente incorretos. Spectrum Man. Propaganda de fundo, né? Lembrei, meu filho, eu brinco com ele, falou, filho, vai assistir Spectrum Man. Mas olha que legal. Eu estava lendo sobre os Trapalhões, né? Aí a Turma da Fofura, que virou Boa Noite Amiguinhos na TV Bandeirantes. Tá. Depois você fica à vontade de colocar, se você quiser na edição, colocar os links dos programas, né? Esse nós ganhamos o prêmio APCA em 1983, unânime, como melhor programa infantil. Olha. Tá, o TV Tutti Frutti, que era um programa que passava no sábado. TV Tutti Frutti, né? Nossa, que legal. Aí são várias turmas, né? Também aqui a turma da Patrícia. O que eu fiz foi roubar uma coleção de cada lá, que o Henrique vai ficar bravo comigo depois. E aqui mais ou menos onde as coisas começaram, né? A turma do Kaká. Começaram assim em termos de quadrinhos, né? Tá. Eu peguei uma solta aqui, que é uma das mais antigas aqui. Nem sei que moeda que era. E acho que era Cruzeiro, hein? Não, tô sem óculos. Essa aqui bem antiga, né, também, que meu pai trabalhou nas 3 grandes, né, na Rio Gráfica, na Abril, Editora Abril, né? Na Abril, na Rio Gráfica e qual que era a outra? Me fugiu agora. Enfim, né, e o tempo inteiro fazendo quadrinhos, fazendo licenciamento, né, aí... Olha os amendoins aqui, ó.
Tinha a Turma do Amendoim? Não. Tinha dos Amendoins também, que depois migrou e ficou junto com a TV Tutti Frutti. Né? Porque aí era o Cacá e sua turma, então era uma forma de ele apresentar todo mundo. Teve até um lance com o Sérgio Malandro na Hora do Capeta, não teve? Os dois personagens também, tá vendo quanta coisa a gente lembra? Tinha o Capetinha e a Angelita. Isso. Que eram 2 programas, 2 bonecos de vestir, né? Que o Sérgio Malandro, para quem não sabe, a gente gravou aqui com ele vários álbuns. E eu me lembro bem dele colocando, nessa época aí, viu? Ele vinha aqui colocar a voz Conheci o Capeta em Forma de Guri, Vem Fazer Glu-Glu. Tudo gravado aqui, sabia? O lado B do Vem Fazer Glu-Glu, que era um compacto duplo, né? Simples. Simples é quando era uma de cada lado, né? Agora não lembro. Não, acho que era duplo. Eita, agora você me deu bom, tilt. Nossa, eu era muito fã dele. Depois eu vou lembrar dessa música. Mandar um abraço para ele também, que o Henrique Hell também faz alguns trabalhos para ele. É uma faceta do meu pai que pouca gente conhece. Adulta. Esse foi um livro que ele fez para ser uma novela, que no final acabou não acontecendo, né, na emissora. E aí ele transformou em livro, um livro adulto. É praticamente o roteiro pronto, você assiste, você lê como se estivesse assistindo, né? Porque você está num cenário, vai para outro, tal. É como se você estivesse assistindo uma série, hoje em dia está muito na moda uma minissérie, né? A gente pretende também Nossa, que bacana. Alguém dirija. Quanta coisa, né? Muita coisa. Pronto, né? Muita coisa pronta, peça de teatro. E aí ele me punha nas roubadas, né? Que eu falo, que eu devo tudo a ele mesmo, né? Ele, minha mãe. Porque ele me mandava fazer as coisas que ele não estava muito afim, né? Porque ele gostava mesmo de criar, né? O criador gosta de criar, né? Então ele me punha por exemplo, para dirigir peça de teatro. Eu gostava, eu sempre gostei de direção, né? E tivemos o privilégio de fazer uma peça da Turma da Fofura, que se chama Um Passeio no Cometa, que falava sobre o cometa de Halley. E, de novo, qual é a história da peça? O cometa chegava sem cauda, muito antes do Halley vir para a Terra. E quando ele veio para a Terra, como é que ele veio? Sem cauda. Sem cauda. Então, né, voltando naquilo que eu estava falando, maluco, né? E lá eu tive o privilégio, dentre outras pessoas que eu trabalhei, em lançar no teatro como diretor, né? A primeira peça infantil, primeira peça de teatro da Ana Paula Rosa, privilégio, e do Jarbas Homem de Melo. Então isso também para o meu currículo é muito importante, né? Tê-los lançado, né? E a forma que eu dirigia era um trabalho também muito lúdico, né? Porque a gente trabalhava com... Os nossos bonecos eram mais baixos. Então, eu ouvi ele falando isso, né? Então a gente tinha que trabalhar com pessoas de baixa estatura. Isso. No dia de hoje é assim que fala, eu acho. Então havia muitas dificuldades ao se dirigir. Né? Dificuldades, inclusive físicas, né? Das pessoas de baixa estatura. Sim. E vestidas em bonecos, né? Sim. De acidentes, e elas dançavam. Minha irmã, Marelis Rodrigues, que eu não tinha falado o nome dela, deixa eu falar, fez a coreografia, né? Que também ela começou com a Cíntia Bravanel no Teatro Imprensa. Olha como tudo se liga. Olha. Né? Numa geração que também lançou Kátia Barros, que é outra grande coreógrafa do mercado. Trabalhou muito tempo com a minha irmã, né? Com a Marelis. Então, muitas coisas aconteceram. Fui fazer direção de teatro, de TV. Né? Eu brinco que a única coisa que eu ainda não fiz foi cinema. Né? Mas se me chamarem para servir um cafezinho, eu estou lá na hora, porque é um sonho que eu tenho também. Né? Mas, de resto, meu pai me deu a oportunidade de conhecer tudo. Você sabe que cinema, você falou um negócio, eu tive a oportunidade, eu fiz, trabalhei num projeto da trilogia do Chico Xavier, não sei se você se lembra, foram 3 filmes pela Globo Filmes. O que eu me lembro foi que eu trabalhei, que foi A Vida Continua, que foi dirigido pelo Paulo Figueiredo, ator da Globo, diretor, depois foi para a Record, fez todas aquelas séries bíblicas. Eu acho que o Paulo está até no Rio. Então, você me falou aí, eu tive a oportunidade de trabalhar no cinema nessa fase que o Paulo dirigiu essa trilogia do Chico Xavier. Fantástica, né? Foi muito legal. É fantástico, é a arte de esperar, mas é fantástico, né? Vale a pena, né, esperar, né?
E muitas coisas. Eu também já plantei uma árvore, fiz filho e já escrevi um livro. Que legal, olha. Tá até aqui o livrinho que eu escrevi, que eu quero relançar. Ali. Tá lá o Lambão e o Gnomo das Cores. É um livrinho que era na época, né, que a gente tinha esses livrinhos de corte, né, que a gente chamava. Olha que coisa que bonita, era no formato. Né? E é onde ensina as crianças. É um dia que o mundo acorda preto e branco. Nossa. E aí vai ensinando o Gnomo das Cores, some com as cores todas, e a gente vai ensinando para a criançada, né? Do amarelo com vermelho você faz laranja, e, né? A gente chega nas primárias e secundárias. Também é um projeto que eu quero voltar. Esse livro eu quero voltar, porque esse daí é um pouco mais simples. Como é meu, né? O texto, né? É meu. Tá. É mais fácil para eu poder mexer com ele, voltar. Nossa, e tal. achei né? muito, muito bom. Eu no decorrer também da minha vida, eu trabalhei com algumas editoras, inclusive com o Maurício de Souza também, né? A gente falou do Maurício de Souza, não tem como não falar, não né? Tem como. Mas assim, olha, esse tipo de produto, nossa, lindo demais o Taô, puxa vida. A gente sente falta, mas nós vamos voltar com isso tudo. Por sinal, falando no Maurício, meu pai começou trabalhando com ele lá atrás. Inclusive, quem produzia os discos do Maurício de Souza era o irmão dele, que era o Márcio, que já faleceu. E o meu pai trabalhava com o Márcio. Né? Eu era muito pequeno, né? Mas acompanhava ali, convivia. E depois de muitos anos, eu fui rever o Maurício de Souza na casa dele. Tive a oportunidade de ir numa festa de aniversário na casa dele. E aí eu levei um disquinho, qualquer dia eu vou mostrar. Tá lá em casa, um disquinho para ele, onde o Márcio autografava para o meu pai. Maestro Zé Paulo, foi um prazer trabalhar com você, né? Uma relíquia, né? Eu levei para o Maurício. O Maurício olhou aquilo e falou, nossa, até se emocionou, né? O irmão dele, né? Que faleceu. E aí ele chegou nesse dia e falou, Paulo, eu vou fazer uma lembrança para você. Ele pegou, eu lembro até hoje, ele chamou o filho dele, pega uma sulfite lá, pegou na cozinha mesmo, ele fez uma história em quadrinho, uma folha lá com Cebolinha, com meu nome, e eu mandei enquadrar, porque esse daí, puxa, imagina, feito à mão dele, lógico. Tá lá em casa. Até minha esposa falou, nossa, guarda com todo carinho, porque foi feito pela mão do homem ali, né? Opa, tem que guardar mesmo, né? Como o privilégio que você tem de seu pai ter feito tudo isso, né? Tanta coisa, é muito bacana. É um mundo maravilhoso mesmo, fantástico. Que bom. Eu não posso deixar de falar uma coisa aqui agora. Agora eu quero um corte de internet, inclusive. Claro. Vamos lá. Vamos falar desse produto aqui, ó. Você pega ele e mostra. Qual que foi a ideia? Conversando com o Edu. Deixa eu colocar o óculos. Né, Eduardo Mascarenhas, contando aquelas histórias todas, que o início da carreira dele foi lá com o meu pai, tal. A gente se namorou e essa revista estava pronta para gráfica já. Né, que era só a revista do Xaropinho. Olha o Edu aqui, ó. Era a revista do Xaropinho. Ele tá não sei o quê, a gente podia pôr o Nenê junto, o que você acha, tal. Aí a gente deu uma namorada um no outro e aí resolvi colocar o Nenê junto com o Xaropinho. A gente tá lançando essa dupla agora, Xaropinho e Nenê, que vão vir aí para arrebentar, porque são dois atrapalhados aí que vão aprontar pra caramba. Né, o Nenê tem o quartinho dele, onde ele mora, tal, né? E o Xaropinho vai morar com ele, né? E nós estamos lançando esse produto, esse quadrinho, como eu te digo, uma coisa lúdica mesmo. A gente quer que a criança pegue, que ela folheie, você vê que tem atividades, né? Para pintar, para mexer. E a gente está começando a lançar esse produto no mercado. Nós já temos 2 datas, que eu vou falar aqui, independente de ser de quando a gente vai para o ar. Sim. No dia 13, nós vamos lançar numa hamburgueria geek, que é um espaço fantástico, tá? Que você vai colocar @ aqui embaixo. É um lugar muito bacana. Dia 13 de novembro. É uma quinta-feira. Tá. 19 horas. Uma livraria ali na Rua Augusta. Tá. Um lugar temático muito bacana, então nós vamos estar lá. Eu, minha família, o Edu, você com certeza, estaremos todo lá. mundo vai estar convidado. O Xaropinho certamente vai aparecer por lá também.
E no dia 20 também de novembro, nós estaremos em Santos, numa exposição que tem anual em Santos, que o Henrique Hell é um dos organizadores, citando ele novamente, que ele criou há alguns anos, estamos no 5º ano, se não me engano, o Prêmio Eli Barbosa. Ah, eu vi, muito bacana. Onde ele premia artistas do quadrinho, e quando ele me chamou e pediu a permissão e nós topamos fazer, eu falei, Henrique, eu só vou colocar uma condição, que você dê esse prêmio sempre, né? Que a gente dê sempre esse prêmio para pessoas daquela geração, para os artistas que fizeram. Nada contra os de hoje, pelo amor de Deus. Claro. Mas é da turma daquela época. Então a gente está conseguindo premiar e juntar a cada ano mais pessoas, né? Dessa turma que também criou quadrinho, né? Ninguém sabia como fazia, né? História em quadrinho, né? E então dia 20, que é uma quinta-feira, é um feriado, se não me engano, é um feriado. A gente vai estar lá também, vai ter show do Xaropinho e vamos estar lá autografando. No dia 13 também vamos estar lá, um lançamento mesmo, e vamos aprontar algumas confusões lá. Puxa, que legal. Estaremos juntos. Se Deus quiser, vamos estar juntos lá sim. Legal. Puxa, vou falar aqui o que eu já falei, mas é um prazer aí, inclusive, de estar participando desse projeto, né, de ter conhecido, de estar junto dessa história, porque eu tenho certeza aí que coisas boas virão aí, e um material assim, com pessoas sérias por trás e dirigido assim, um trabalho educacional, juntar o entretenimento com o educacional, com o lúdico, né, para realmente a gente estar levando algo de bom, né, para essa criançada que está vindo com tudo aí, porque temos que, inclusive, preservar essa geração, né? De tanta, vou falar o que de tanta coisa aí que é uma pena que às vezes a gente não tem controle, mas a gente faz a nossa parte. Coisas não boas, né? E temos que fazer a nossa parte, é a nossa missão. Porque assim, eu estava até repensando, ontem eu estava pensando, mexendo no qualitativo, na qualidade, não é quantidade. Claro que a gente quer quantidade, levar para o maior número de pessoas, mas é fazer com carinho, com primor, né? Com responsabilidade, né? Porque a gente está falando de criança, né? E a gente ajuda a formar, né? Tem uma coisa interessante que você falou, o Ratinho, o Carlos Massa. Sim. Tantas pessoas se alfabetizou lendo história em quadrinho. Olha, então, o quanto é importante a história em quadrinho, na questão da alfabetização da criançada, né? É essencial. E isso daqui só tende, como a gente falou, é cíclico, na vida é tudo cíclico, né? Você vai ver isso daqui, a força que vai ter isso daqui cada vez maior no mercado. As pessoas começam a cansar, só tela, quer voltar, quer pegar, quer sentir, né? É gostoso demais, né? Nossa, eu adoro cheiro de livro, cara. Eu viro uma página, cheiro o livro. Quem vê fala, esse cara é louco, né? Mas a cada página que eu vi, você também, né? Eu também. O cheiro da gráfica, né? É uma delícia. Eu fiquei um tempão sem ler o livro, infelizmente. Eu acabei também me perdendo nesse mundo da tecnologia. Eu voltei agora. Eu tirei um livro outro dia numa biblioteca, eu tô lendo, falei, como é gostoso folhear e ler. Não querer amassar a página, não querer estragar, né? Eu caí nessa também, eu fico revoltado porque eu também virei escravo das redes sociais. E vou te falar, é perceptível como a gente acorda de manhã, vai uma criticazinha, eu vou ter que fazer mesmo. A gente acorda de manhã e toma um café, vai para a rede social, porque o WhatsApp hoje em dia é trabalho, né? Sim. E aí do WhatsApp, você dá uma olhadinha no Instagram, no Facebook, e aí você vê, eu não gosto da palavra ódio, mas não tem outra, destilado gratuitamente, e isso estraga o meu dia, eu já percebi que estraga. A energia você sente baixar, né? Você sente, cara, como se pegassem tua gasolina e tirassem. Aí você tem que reacordar, né? E recomeçar o dia, poxa vida, né? Exatamente. Então, e eu fiquei escravo, por isso que eu me revolto também. Eu pouco leio, né? Eu que escrevi a vida inteira. O princípio básico é ler. Sim. Né? Eu falei agora há pouco, a gente ia buscar na Barça, na Delta La Russe, né? Em anuários, inspiração, né? Tinha que estar lendo, né? Inclusive para escrever certo, né? Que é outra questão importante, né? Mas que legal, poxa, bacana, obrigado aí que agradeço. Por esse papo assim tão rico, né? Porque, puxa vida, e é uma satisfação aí da gente tá junto.
Que bom. E vamos para frente com muita coisa boa vindo por aí. Vamos fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. Vamos, com certeza. Tá bom. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Sucesso. Para todos. Todos nós. Obrigado, gente.